Então, se você fizer tudo isso, logo a sua tatuagem vai ficar mais nítida, mais bonita, com as cores mais vivas, sem precisar retocar. Fala galerinha, pra quem não me conhece, eu sou a Grazi Oliveira, eu sou tatuadora e o meu intuito é te mostrar que tatuar não é um bicho de 7 cabeças. Então aproveita e já deixa o seu like pra mim agora no começo pra você não esquecer, porque eu tenho certeza que depois de eu te contar esse segredo, você nunca mais vai retocar nenhuma tatuagem. Primeiramente, vocês precisam saber que a nossa pele ela possui 3 camadas. A epiderme, que é essa primeira camada de cima, a derme, que é onde o pigmento fica depositado, e a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. E como eu acabei de falar, o pigmento ele fica depositado aí na derme, ou seja, na segunda camada. Então tem aí 3 principais fatores que influenciam a nossa tatuagem ficar com o aspecto desbotado, que é a aplicação incorreta na hora da sessão da tatuagem, a falta de hidratação e pegar muito sol. Ah, agora eu entendi! A gente já consegue observar no final da sessão de tatuagem se a aplicação foi bem feita, se a tinta foi depositada na camada correta e se precisará de retoques futuros. Aprendendo a identificar isso, você já vai saber se após a cicatrização o seu cliente vai precisar de retoque na tatuagem por conta da sua aplicação ou apenas por falta de cuidados da parte dele. Geralmente quando a gente está começando a tatuar, a gente tem medo de aprofundar muito a agulha, a gente ainda está aprendendo a acertar a camada correta da pele, então muitas vezes a gente acaba deixando a mão leve demais. Não é um erro grave deixar a mão leve demais, porque você consegue fazer um retoque mais tarde na tatuagem, né? Só que o que acontece? Quando você deixa a mão leve demais, a tatuagem fica apenas na epiderme, ou seja, fica superficialmente tatuado. Aos olhos, tá tatuado, mas após a cicatrização, a tatuagem tende ou a ficar falhada ou em alguns casos some por completo. Nesse caso, o retoque é necessário, mas lembre-se sempre de respeitar o tempo de cicatrização de todas as 3 camadas da pele para poder fazer o retoque no seu cliente. Não é aconselhado fazer o retoque antes de 60 dias, gente. Tem gente que faz retoques em 15 dias. Eu já vi retoques em 1 semana, eu já vi retoques em 30 dias, mas antes de 60 dias não é o adequado, tá? Porque assim, a primeira camada da pele, ela tem uma cicatrização mais fácil, ou seja, depois de 1 semana ali, quando caem as casquinhas, né? Ela já está cicatrizada, mas a segunda e a terceira camada da pele, lá por dentro, onde a gente não vê, ainda não está cicatrizado 100%. Então, se você realizar uma aplicação em cima do machucado, que não cicatrizou 100%, a chance de inflamar é grande. Outra maneira de errar a camada da pele é quando você ainda está acostumando com o peso da máquina, a velocidade da sua mão, e ao invés de ficar com a mão leve demais, você acaba ficando com a famosa mão de chumbo. E isso pode ocasionar de você acabar atingindo aí a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. O que acontece quando você chega na hipoderme? Além da tatuagem sangrar, o traço estourar, vai inflamar a tatuagem, gente. Então assim, tatuagem não sangra, tá? O que sai da tatuagem quando você está tatuando é a linfa. A linfa nada mais é do que aquela aguinha suja de sangue que aparece aqui geralmente quando a gente rala, né? A pele tem aquele machucadinho assim, fica aquela aguinha por cima do machucado, e isso é chamado de linfa, né? E ela é sujinha de sangue. Quando você atinge a hipoderme, o sangue ele fica vivo, ele fica aquele sangue grosso, vermelho, vivo, sabe? Isso daí é um indício que você chegou na hipoderme. Ou seja, presta atenção que esse peso que você está utilizando para tatuar está pesado demais, tá? E aí pode ocasionar aí em inflamar a tatuagem e machucar o seu cliente. Aí o que acontece, gente? Quando uma tatuagem inflama, o nosso corpo ele tende a expelir, né, aquela inflamação. Ele vai trabalhar de todas as formas para expelir aquela inflamação para curar. Uma tatuagem nada mais é do que um ferimento com cor, ou seja, se o seu corpo ele vai trabalhar automaticamente para expelir aquela inflamação, consequentemente o pigmento vai sair junto com a inflamação, o que vai ocasionar aí uma tatuagem falhada. Só que além de você ter que retocar essa tatuagem futuramente, se o seu cliente tiver predisposição a ter queloides, provavelmente vai aparecer um queloide nessa parte da tatuagem,
pois você machucou demais ali e aí a consequência aí, além da inflamação, expelir o pigmento, ficar falhado, ter que retocar, ainda pode ter um queloide. Eu costumo dizer que a epiderme funciona como um insufilme, ou seja, quanto mais escuro, menos você vê o que está por baixo. Ou seja, na pele, gente, quanto mais sol você pegar, consequentemente, menos vai aparecer o que está por baixo, que é a nossa tatuagem. Por isso é tão importante usar o protetor solar quando for sair de casa, mesmo em dias nublados, porque às vezes a gente tem aquele velho mito assim, tipo, não tem sol, eu não vou passar protetor solar. Igual quando você vai na praia e tá um dia nublado, ou você fica embaixo do guarda-sol e daí você acaba saindo de lá com torrão, sai de lá todo vermelho e fala assim, nossa, mas eu nem fui no sol, né? Mas é porque os raios solares e o mormaço, eles fazem a sua pele queimar, só que você não percebe. Quando você tem uma tatuagem, você acaba percebendo mais porque a pele de cima, ela vai ficando mais escura, mais bronzeada. Consequentemente, se você não passa o protetor solar, vai ficar menos aparente a sua tatuagem, o que dá a impressão de uma tatuagem desbotada. O outro fator que eu comentei com vocês sobre a hidratação, ela funciona de duas formas, de dentro para fora e de fora para dentro. Nós temos que ter o costume de tomar no mínimo 2 litros de água por dia, porque consequentemente quando você toma cada vez mais água no seu dia, você vai acostumando. Se você não tem costume nenhum de tomar água, começa aos poucos, começa com um copo de manhã, um copo à tarde, um copo à noite, né? Porque se você já não toma nenhum gole d'água por dia, um copo de manhã, uma tarde, uma noite já é assim um milagre na sua vida. Então vai acostumando aos poucos até você chegar a tomar aí no mínimo 2 litros de água por dia, que é o ideal, né, pra gente manter as nossas funções aí funcionando corretamente. Então assim, gente, além dos órgãos funcionarem melhor, a nossa saúde ficar melhor, a nossa pele fica melhor. Então se você tem tatuagem, a pele vai ficar mais bonita, vai ficar mais feliz. E de fora para dentro, é importante a gente ter o costume de passar aí diariamente hidratantes corporais. Eu costumo recomendar para os meus clientes nos primeiros 15 dias após a aplicação da tatuagem, né, após a nossa sessão, 3 vezes ao dia, ou sempre que perceber que a tatuagem tá seca ou a pele assim tá meio que dando aquela coçadinha, porque sempre que a pele coça é secura, tá, gente? Então hidrate sempre. Eu costumo falar pra eles que assim, a hidratação é pro resto da vida. Assim como tomar água, hidratação da pele com hidratantes é pro resto da vida. Então quanto mais você hidratar a sua pele, mais bonita ela vai ficar, consequentemente a sua tatuagem aí vai ficar mais bonita. Pois quando a nossa pele fica com esse aspecto esbranquiçado, gente, quer dizer que a epiderme tá seca, né, pedindo socorro, e a nossa tatuagem consequentemente está por baixo dessa secura toda. Então quando a gente hidrata a nossa epiderme, é como se a gente limpasse um vidro, onde quando você limpa, quando você hidrata, fica nítido o que tá por baixo. Então se você fizer tudo isso, logo essa tatuagem vai ficar mais nítida, mais bonita, com as cores mais vivas, sem precisar retocar. Então apenas com cuidados no nosso dia a dia a gente consegue manter uma arte muito mais bonita e bem cuidada. Me conta aqui nos comentários se você já sabia desse segredo para não precisar mais retocar suas tatuagens e para estar indicando esse cuidado diário aí para os seus clientes, para estar aí diminuindo os retoques das tatuagens. Se você não me segue ainda, me segue aqui embaixo, ativa as notificações e deixa o seu like pra mim, que isso me motiva muito. No próximo vídeo eu vou falar sobre cicatrização e vocês vão ver como a hidratação influencia no processo de cicatrização da tatuagem.